Paz do Senhor Jesus, mais uma vez um privilégio nós estarmos aqui para compartilhar da palavra de Deus. E hoje eu queria trazer para a nossa meditação um texto que se encontra em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 14. A palavra de Deus na minha versão diz assim: E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Esse contexto bíblico fala sobre os dois discípulos a caminho de Emaús. E nós conhecemos a história que está falando da morte de Jesus. E logo após a morte de Jesus, Jesus ser entregue, que ele foi entregue, crucificado pela minha vida e pela sua vida, os dois discípulos eles voltam para a aldeia. E eles caminhando para a aldeia, o próprio Jesus aparece para eles, mas eles não conseguem identificar que era Jesus que estava caminhando junto com eles. E a Bíblia relata aqui uma distância de aproximadamente 60 estádios. Então era uma caminhada longa. E Jesus ele percorreu esse caminho com esses discípulos. E o que eu queria trazer para a nossa meditação hoje? A Bíblia fala que eles eram discípulos, ou seja, eles eram seguidores de Jesus. E o próprio Jesus havia deixado uma promessa para os discípulos e para nós também, que ele havia de ressuscitar ao terceiro dia. Porém, ao ver todo o fato acontecido, ao ver o próprio Jesus sendo crucificado, esses discípulos ficaram desacreditados do próprio poder da ressurreição que havia de acontecer através do Filho de Deus. Então, às vezes, eu fico pensando e imaginando o que seria de mim se fosse eu no lugar daqueles discípulos. O que eu faria? Talvez eu também voltaria a fazer as coisas que um dia eu achei que seria importante para mim. Vale lembrar que Pedro também, nessa ocasião, quando Jesus ele é crucificado, Pedro ele volta a pescar. E muitas das vezes a gente tem um encontro com Jesus, Jesus faz uma promessa para nossas vidas e acontece que coisas acontecem no meio do caminho, a gente fica desacreditado da promessa e volta a fazer aquilo que nós fazíamos antes. Mas quando nós estamos em Jesus Cristo, nós temos que viver e acreditar que existe uma vida nova e existe uma esperança de vida eterna. Então aqui a Bíblia está falando de dois discípulos, seguidores de Cristo. Imagina aqueles que não são seguidores de Cristo. Se os próprios seguidores, se os próprios discípulos de Cristo fizeram isso, muitos dos que estavam lá naquele momento também voltaram a fazer aquilo que um dia fez e deixaram de acreditar no Mestre, na profecia que ele havia de ressuscitar. E no meio dessa passagem, o próprio Jesus ele pergunta: o que vocês estão conversando? De que vocês estão falando? E a Bíblia fala que um deles aparenta-se como entristecidos. Eu fico pensando um pouco sobre isso. Às vezes nós recebemos uma mensagem de Deus, uma promessa do Senhor, e aquela promessa não se cumpre dentro de um tempo determinado ao nosso tempo, Ela vai se cumprir um tempo determinado que Deus já planejou, Deus já tem determinado, e por não acontecer no nosso tempo, a gente acaba ficando desacreditado que a promessa veio de Deus para a nossa vida. E muitas das vezes, o Senhor Jesus, ele está ao nosso lado, ele tem nos livrado, ele tem andado conosco, junto na nossa caminhada, e a gente está andando como esses dois discípulos, a gente está andando como se estivesse cego, indo para um caminho que não tem sentido para a nossa vida. Por que eu falo que não tem sentido? Porque logo que Jesus chega na aldeia e logo que eles sentam à mesa, que eles reconhecem Jesus como o Salvador, como aquele que ressuscitou, eles largam tudo e voltam para encontrar com Jesus novamente. Ou seja, eles caminharam 60 estádios para chegar na aldeia, depois eles caminharam mais 60 estádios para voltar para Jerusalém. Então, às vezes, nós estamos no caminho contrário. Por quê? Porque a gente está desacreditado de uma promessa que o Senhor fez para a nossa vida. Então, o que eu quero trazer para a nossa meditação hoje: Deus é fiel e Ele continua sendo fiel. Ainda que qualquer coisa aconteça ao redor da nossa vida, a fidelidade de Deus não muda. Nós podemos ser infiéis a Ele, mas a fidelidade dele permanece para todo sempre. Então nós precisamos acreditar que Ele é fiel para cumprir, porque aquele que começou uma boa obra, Ele é fiel para terminar, para cumprir essa boa obra. E quem é esse? Esse é o Jesus,
que prometeu para mim e para você uma vida, salvação, uma vida eterna, que a própria palavra de Deus diz que ele foi para o Pai preparar um lugar. Então existe sim a eternidade, existe sim um lugar de salvação, existe sim um lugar de alegria, esse lugar de alegria é Jesus Cristo, existe sim um lugar de paz, esse lugar é Jesus Cristo, existe sim um lugar de sossego, um lugar de proteção, este lugar é Jesus Cristo, porque quando nós estamos debaixo de tuas asas, nós estaremos seguros. Existe sim um lugar de descanso, esse lugar é Jesus Cristo, porque debaixo das suas asas, a sombra do Onipotente, nós vamos descansar. Então o Senhor verdadeiramente é o nosso pastor e Ele quer guiar a nossa vida para que nós não venhamos andar na contramão, conforme esses dois discípulos. Eles andaram um período na contramão, eles ficaram desacreditados que o Senhor iria ressuscitar. Então eu não sei qual é o sentido da sua vida, eu não sei para onde você está indo neste momento agora, mas uma coisa eu quero te dizer, se o Senhor não estiver te guiando, em vão vai ser a sua caminhada, porque a própria palavra de Deus também vai falar que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edifica. A palavra de Deus também diz que se o Senhor não guardar, não vigiar a cidade, em vão vai vigiar os sentinelas. Então não vai adiantar nós caminharmos 60 estádios, não vai adiantar nós tentarmos colocar a nossa força, empregar todo o nosso conhecimento em algo que o Senhor não está. Por quê? Nós vamos ter que retornar para os braços do Pai para viver verdadeiramente essa vida plena, essa vida de alegria, essa vida de sossego, uma vida de sucesso. Quer ter uma vida de sucesso? Se entregue ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quer ter êxito em tudo que você faz? Pare de andar na contramão e na força do seu próprio braço. Comece a acreditar que o Senhor é a tua força, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Então eu queria trazer essa meditação. Não adianta nós ficarmos preocupados ou tristes com fatos que está acontecendo à nossa volta ou até mesmo na nossa cidade. Basta nós acreditarmos que a promessa que Deus fez para a minha vida e para a sua vida, ela vai se cumprir. Breve vem o Senhor Jesus. Então é a palavra que eu quero deixar para a nossa meditação hoje. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.